iterrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, latiremo, dorime. E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas online, hoje vamos falar sobre termoquímica, tá? Um assunto que eu passei semana passada, mas como houve muitas dúvidas na questão do livro, então eu vou explicar só um pouquinho, uma parte, tá? De termoquímica, porque não vai dar para explicar nesse vídeo, vai ficar muito longo. Então, vamos começar sobre a definição do que é a termoquímica. É uma parte da química, entre várias outras, né, que veremos, que vai estudar o calor, a energia associada às reações químicas ou sistemas em questão e observação, tá bom? E uma das reações mais conhecidas que a gente pode citar é a combustão, né, que a gente tem no dia a dia, no fogão, onde você vê o fogo liberando uma energia térmica e luminosa. Também nós podemos citar a reação que tem da fotossíntese, onde tem uma reação, uma absorção, né, de calor, de luz solar, da água e também do gás carbônico para produzir a glicose e de quebra o oxigênio para a gente, tá bom? Para começar a parte de cálculos, vocês devem ter visto a unidade de caloria e de joule. O que é a caloria, pessoal? Que vocês devem se lembrar dos rótulos dos alimentos, que tem aquele conteúdo energético em caloria, tá? É a mesma coisa, só que em geral está em quilocaloria, tá? O que seria isso? É a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grau Celsius 1 grama de água. Então você fornece uma substância. A quantidade de energia que ela conseguir aumentar 1 grama de água 1 grau Celsius, ali é o conteúdo energético dela em caloria, tá? Nós temos também joule, que é uma unidade bastante vista na física, que é uma energia que você precisa fornecer em um objeto de 1 kg para deslocá-lo 1 metro em 1 segundo. Mas a gente não vai se perder tempo com definições. Vamos ver na prática, tá? Quando for fazermos os cálculos, vocês vão ter em mente que 1 caloria corresponde a 4,18 joules. E a partir disso, você vai fazer uma regra de 3. Se 1 caloria equivale a 4,18 joules, sei lá, se você quer 10 calorias, é só multiplicar por 10 aqui. Você faz uma regra de 3 e você vai ter o valor em caloria ou joule, depende da questão, tá? Tenha em mente também, que é bastante importante, que esse K que aparece aqui, seja em quilocaloria, quilograma, quilojoule, representa 1000. Então, 1 quilocaloria, uma quilocaloria, corresponde a 1000 calorias, porque esse K aqui representa 1000, 10 elevado a 3. Assim também vale para 1 kJ, 1 kJ. Você pega esse 1 e multiplica por 1000, você vai ter 1000 joules. Então, esse K vai aparecer bastante nas questões, tá? E nos rótulos dos alimentos, como 1000, como valor de 10 elevado a 3. Como a gente vai classificar as reações na termoquímica? Você vai ter 2 tipos, né? Endotérmicas e exotérmicas. As endotérmicas serão aqueles das reações que haverá absorção de calor. Então, quando uma reação química precisar acontecer, ela absorver calor, ela vai ser uma reação endotérmica. Se porventura uma reação liberar calor para o meio, a gente vai dizer que é uma reação exotérmica. Aqui tem um exemplo, você vê esse sistema aqui, né? Liberando calor para o meio. Então, você tem um exemplo de reação exotérmica. Aqui você tem o calor, a energia sendo absorvida para o sistema reacional. Então, endotérmica. Exo para fora, endo para dentro, de absorção. Aí, como nós veremos nas reações químicas mesmo, você vai ter aqui, fotossíntese, onde ocorre uma absorção. Você tem gás carbônico, mais água, aí a clorofila, né, que está presente nas folhas, absorve a luz para produzir glicose e de quebra no nosso oxigênio. Aqui você tem uma absorção de calor, um processo endotérmico. Aqui embaixo você tem a
reação do etanol, que é o combustível álcool, que na química chamamos de etanol. Você tem a reação de etanol mais oxigênio produzindo gás carbônico, água e muita energia e muito calor, que você sabe, quando você queima álcool, aquela chama que aparece, está liberando calor. E até recentemente, por causa dessa pandemia, a gente não encontrava mais acima de 70% líquido, colocava-se em gel, porque como houve muitos problemas, muitos acidentes, quanto mais concentrado o álcool, mais fácil explodir. E como houve muitos acidentes, então a indústria achou melhor colocar em gel para dificultar esses acidentes. Aí aqui, você tem outras reações, carbono mais oxigênio, entre parênteses vai estar o estado físico, sólido, gasoso, produzindo gás carbônico. E o 94 é o que sobrou. Pessoal, o 94 está na parte dos produtos. Se está na parte dos produtos, é porque é o final da reação química. Se aqui está tendo uma liberação de calor, de energia, ele é um processo exotérmico, tá? Aqui embaixo você tem 8 quilocalorias participando dos reagentes. Se está participando dos reagentes, é porque está tendo uma absorção de calor. Se tem a absorção de calor, é uma reação endotérmica. É simples assim, tá? Aqui, também tem muitas questões, tá? Quando você tem uma mudança de estado físico, sólido, líquido, gasoso, ou voltando, gasoso, líquido, sólido, vamos ver o que acontece, se é absorção ou liberação de calor. Se você tem um cubo de gelo, você o coloca na sua mão, você sabe que o gelo vai absorver o calor da sua mão e vai se transformar, vai passar para o estado líquido. Se tu pegar essa parte líquida e colocar em uma panela, e colocar no fogo, para aquecer, a água vai absorver o calor proveniente do fogo, do fogão, e vai passar para o estado gasoso. Veja que do gelo para líquido, na água, estado líquido, depois gasoso, houve uma absorção de calor, um processo endotérmico. Agora, se você quer voltar gasoso para o líquido, você tem que devolver aquela energia que você acumulou. Então, você libera energia do gás, vira líquido. Você tira mais ainda essa energia, passa para o estado sólido. É por isso que as geladeiras, elas ficam quentes na parte de trás, porque o processo de refrigeração é tirar o calor dos alimentos, dos objetos que estão dentro da geladeira e colocar para fora, tá? Você tira e joga para baixo da geladeira. Depois fica quente. Enfim, quando tem uma liberação de calor, você tem um processo exotérmico. Tá bom? Então, se cai nas questões mudança de estado físico, é só você ter em mente isso. Agora, o que seria a entalpia? O que mais cai assim, na parte termoquímica, pessoal, é a quantidade de calor que existe naquele meio reacional. Então, você vai ter uma reação química, haverá trocas de calor. Essa troca de calor, essa energia, nós vamos chamar de entalpia. Não se preocupe em saber como calcular esse valor energético, porque já tem tabelado nos laboratórios e nos livros. A partir desses valores, nós vamos calcular a entalpia, a diferença de entalpia, seja dos reagentes, produtos, de ligação, de combustão, enfim, a partir desses valores. Não se preocupe em descobrir a roda, isso tudo já está tabelado, tá? Então, assim como na física, esse delta significa variação. O ΔH, variação de entalpia, é calculado da seguinte forma. Você tem essa fórmula aqui, ΔH, variação de entalpia, é a entalpia final menos a entalpia inicial, ou a entalpia dos produtos, que é o final da reação química, menos a entalpia dos reagentes, que é o início da reação química. É por isso que você pode aplicar essa fórmula, dá no mesmo, tá? Aqui tem um exemplo, uma reação A mais B, setinha, produzindo C mais D. O que quer dizer isso? Você tem reagentes se transformando em produtos. Então, para os cálculos, você vai ter aqui, você vai pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E assim você calcula o ΔH. Aqui, como é que vai ser em uma reação química, tá? Você vai ter a reação química, você vai estar devidamente balanceada com os estados físicos
E do lado vai ter o ΔH. Pessoal, bem simples isso. Toda vida que o ΔH for menor do que zero, ou seja, um número negativo, o processo será exotérmico. Como nesse caso aqui, ó, você tem essa mesma reação que nós vimos anteriormente, que o ΔH ele é negativo. Se é negativo, é porque teve uma liberação de calor, de energia, exotérmico. Quando o ΔH for maior do que zero, o processo será endotérmico, maior que zero, positivo. Nessa reação química, o ΔH aqui está positivo. E só lembrando, né, que se não tiver o mais, é porque o número é positivo. Mas enfim, quando for maior que zero, o processo é endotérmico. Só isso. E está no livro. Aqui, outros exemplos. Botei essa reação química e ao final existe ΔH. Essa aqui também tem um ΔH. Se eu perguntar para vocês, essa reação daqui, eu estou selecionando aqui, pelo ΔH, ela é uma reação endotérmica ou exotérmica? Me responda aí. Pronto, né? Por que a reação endotérmica? Porque o ΔH ele é positivo. Simples. Se você olhar para essa reação, o ΔH é negativo. Se é negativo, é porque está liberando energia. Reação exotérmica. Tá? Sim, eu aproveitei para a gente fazer exercícios durante a explicação, para não ficar muito conteúdo, né, para vocês fazerem atividades. Então, a gente já está aqui ensinando e praticando, tá? Essa parte termoquímica. Como fica nos gráficos? Aqui você tem o gráfico da reação exotérmica e reação endotérmica. Na reação exotérmica, pessoal, você sempre vai ter, tá? É uma regra, reagente, a setinha reagente em cima, produto embaixo. E você sabe na matemática que você tem nesse eixo aqui, um número menor do que esse aqui. Então, na resposta, nos resultados, né, o produto menos reagente vai dar um número negativo. Já na reação endotérmica, do mesmo jeito, o número daqui de cima, ele é maior do que o número aqui de baixo. Então, sempre vai dar, essa subtração, um número positivo. Tá bom? Aqui tem a setinha também, reagente transformando em produto. E o cálculo é o mesmo, tá? A variação de entalpia, tu pega o produto menos o reagente. Eu botei um exemplo aqui, como é que ficaria em questões, né, de provas ou vestibulares. Você vai ter um gráfico, A se transformando em B, A, B. Aqui C transformando em D, C e D. Pessoal, nas equações químicas, a parte esquerda representa os reagentes. Aqui na direita, os produtos, tá? Então, aqui não precisa ter essa equação química aqui, né? Nem precisa ter as letrinhas aqui. Se você observar, essa plataforma aqui está na esquerda, ou seja, isso aqui representa reagente. Essa outra plataforma aqui está na direita o produto. Do mesmo jeito para isso aqui, C na esquerda, essa parte está na esquerda. D na direita, essa parte está na direita. Então, não tem desculpa de saber o que é reagente ou o que é produto, tá bom? Então, vamos calcular. Aqui eu botei os mesmos valores, 100, 200 e 100, só para a gente ver a diferença, tá bom? Aqui, eu quero calcular a diferença de entalpia para esse gráfico. Então, tu pega a entalpia dos produtos, que nesse caso, B é o produto, qual é a energia dele? 100, menos a entalpia de A, que nesse caso é quanto? 200. Então, você pega, 100 menos 200, vai ficar o quê? Menos 100 quilocaloria, que é a unidade que o gráfico forneceu para essa questão. Do mesmo jeito, esse aqui, a diferença de entalpia será produto menos reagentes. Só que agora, os produtos estão em cima, então vai ficar 200 menos 100. 200 menos 100 vai ficar 100 quilocalorias. E como vocês sabem que ao final o ΔH ele deu negativo, então pode ter certeza, essa reação é exotérmica. Não precisa nem de cálculo, tá? Quando tiver essa partezinha aqui em cima, né? Reagente em cima, produto embaixo, exotérmico. E quando tiver reagente embaixo, produto em cima, essa reação vai ser endotérmica. Tanto faz olhar pelo gráfico, como pelo sinal do ΔH, pessoal. Ou coisa fácil. E só para fixar, né?
Veja que a gente viu a mudança de estado físico, mas eu não falei ΔH, porque eu não tinha falado ainda. Então, daqui para cá, ó, você tem sólido, líquido, gasoso. Por que o ΔH está maior que zero? Porque para esse lado existe uma absorção de calor. Se há absorção de calor, a gente já sabe que o processo vai ser endotérmico. Voltando, ó, ΔH menor do que zero. Se está menor que zero, porque está liberando energia. Processo endotérmico. Então, se nas questões perguntar a mudança de estado físico nessa direção aqui, ó, sólido, líquido, gasoso, todos os processos serão endotérmicos. Agora, se na questão estiver voltando, gasoso, líquido, sólido, o processo será exotérmico. E para finalizar, pessoal, aplicações termoquímicas. Por que a gente precisa aprender esse conteúdo, tá? Como vários outros, porque todos eles têm uma aplicação, têm uma utilidade. Veja que eu falei que caloria está bem presente nos rótulos dos produtos. Então, aquela caloria lá que está, né, nos alimentos e tal, ela foi calculada por um calorímetro, um equipamento da termoquímica. Então, você vai, a partir disso, né, do teor calórico dos alimentos, você vai fazer uma dieta para uma pessoa normal ou um atleta de alta atividade física, tá? Metais, são vários metais que a gente tem disponíveis. E na termoquímica tem um calor específico que vai dizer qual é o melhor metal com aplicação, seja lá qual for que você queira, para esse metal, tá? Aqui eu botei uma foto para representar as indústrias, mas enfim, a termoquímica também vai explicar que tipo de combustível você pode ter, seja melhor economicamente ou energeticamente, se você quer ter um conteúdo muito energético no combustível, tá? Mas lembrando que sempre os combustíveis de menor impacto ambiental são os melhores, né, para o ambiente. E é claro, como a gente falou da mudança do estado físico, a gente não pode deixar de lembrar algo que vocês viram fundamental, que é justamente o ciclo da água, onde ocorre a evaporação, pela absorção de calor do sol, depois vem a condensação, que libera calor, passa para o estado líquido, e assim vai. É um ciclo. Tanto faz esse ciclo seja na Terra como outro lugar do universo. A química, a física, a biologia vai se aplicar, vai se repetir. É por isso que é importante saber de tudo isso, tá bom? E, finalizando, pessoal, quero deixar uma mensagem de Oswald Cruz, um cientista brasileiro, que há mais de 100 anos atrás ele lutou por melhores condições de saúde, né, e higiene no nosso país. Ele disse: fé eterna na ciência, tá, pessoal? Então, por hoje é só e até mais.